Olá, Sr. Redder. Bem-vindo a mais um episódio de Histórias de Pessoas intituladas do r/. Hoje vamos conferir histórias de podcast do Reddit com Karen. Minha vizinha, Karen, ligou para o 190 por causa do meu gato. Eu, 32 anos mulher, moro em um bairro suburbano tranquilo e já faz cerca de 5 anos. A maioria das pessoas da minha rua é tranquila e amigável. Cada um cuida da sua vida. Trabalho em casa e moro sozinha com meu gato. Mochi é um gato laranja de 5 anos com a personalidade de um velhinho sonolento. Ele é castrado, tem microchip e usa uma coleira com plaquinhas de identificação. Durante o dia, eu deixo ele passear pelo quintal da frente e dos fundos. Ele nunca vai longe. Normalmente, ele deita ao sol na varanda, observa os pássaros no canteiro de flores ou dorme na garagem, não incomoda ninguém. Alguns dos meus vizinhos o conhecem pelo nome e o cumprimentam quando passam. A Karen se mudou para a casa ao lado há pouco mais de um mês. Desde o início, ela transmitiu uma vibe de fiscal do bairro na página do Facebook da vizinhança. Primeiro, reclamou de alguém deixar a lixeira fora à noite. Depois, foi sobre as crianças no fim da rua andarem de bicicleta muito rápido. Você entendeu a ideia? Cerca de 2 semanas depois que ela se mudou, ela bateu na minha porta. Eu abri e ela estava lá, de braços cruzados, segurando o celular. Ela disse: "Seu gato estava no meu quintal mais cedo. Isso não é permitido. Aqui é propriedade privada." Eu disse: desculpa por isso. Ele geralmente fica perto de casa. Ele é bem dócil, não arranha nem mexe em nada. Ela só me encarou e disse: "Gatos transmitem doenças. Eles matam pássaros. É nojento. Você deveria mantê-lo dentro de casa, onde é o lugar dele." Eu poderia ter dito que gatos de rua existem e que, legalmente, ela não pode exigir que eu prenda um animal que não causa dano. Mas eu só disse que tentaria ficar de olho nele e deixei por isso mesmo. Nos dias seguintes, comecei a receber bilhetes na minha porta, não em envelopes, só post-its colados na madeira. "Por favor, mantenha seu animal fora do meu gramado. Todos os animais de estimação devem estar na coleira ou contidos. Isto é um bairro, não um zoológico. Este é seu último aviso." Vale lembrar que este é o mesmo gato que passou 2 horas outro dia, olhando para uma folha. Comecei a manter Mock mais dentro de casa, mas ele odiava isso. Ele miava na porta, arranhava, depois ficava andando de um lado para o outro como se estivesse preso. Acabei instalando uma câmerazinha de segurança na minha varanda, só por precaução. Então veio a ligação. Eu estava trabalhando em casa numa tarde quando ouvi um barulho lá fora, pessoas falando alto. Olhei a câmera da varanda e vi a Karen na entrada da garagem, andando de um lado para o outro ao telefone. Abri a porta da frente e saí. Ela estava no viva voz, com alguém dizendo alto: "Sim. Preciso denunciar um animal agressivo na minha propriedade. Sim, é um gato. Está agindo de forma ameaçadora. Não vai embora. Está me olhando como se fosse atacar." Olhei para o lado. Mochi estava deitado na grama de lado, dormindo profundamente, de barriga para cima, sem se mexer, literalmente roncando. Eu disse: "Você está falando sério agora?" Karen gritou de volta: "Seu animal está invadindo de novo. Já te dei avisos mais do que suficientes." Cerca de 10 minutos depois, um agente comunitário local, não um policial de verdade, mas tipo uma patrulha de fiscalização do bairro, aparece. Ele fala com a Karen primeiro, depois vem até mim, parecendo um pouco constrangido. Eu expliquei toda a situação, mostrei para ele. As imagens mostraram a ele as etiquetas do Mock e os documentos do veterinário. Ele olhou para o gato, depois para mim e disse: "Bom, não parece exatamente agressivo para mim." Eu disse: "Ele está no meio de uma soneca." O policial só assentiu com a cabeça e disse: "Tudo bem. Tente mantê-lo longe do gramado dela e guarde as imagens caso ela continue ligando." Karen ficou na entrada da garagem o tempo todo, de braços cruzados, furiosa. A notícia se espalhou bem rápido. Depois disso, alguns vizinhos começaram a fazer piadas sobre Mock, o encrenqueiro. Não ouvi nada da Karen por uma semana. Numa tarde, vi a Karen sentada em seu carro, vidros abaixados, parada e olhando para a frente, parecendo desligada. Eu levava o Mock para dentro. Sim, agora comecei a passear com ele usando a coleira, só para evitar confusão, e hesitei por um segundo. Contra o meu bom senso, parei e perguntei se ela estava bem. Ela não olhou realmente para mim, mas disse baixinho: "Eu também já tive um gato, sabia?" Eu perguntei o que tinha acontecido com eles, e ela só disse: "Não sei, foi isso." Ela saiu do carro e entrou. Não estou justificando o comportamento dela, mas agora entendo que os surtos das pessoas podem ter causas mais profundas, como medo ou luto.
Controlar não garante estar certo, mas faz mais sentido. Mochi segue vivendo bem, cochila, observa pássaros e às vezes lambe a chuva na varanda. Ele virou uma lenda no bairro, agora. Karen ainda não fala comigo, mas pelo menos não ligou para o 911 de novo. Acho que já é uma vitória. Penso que algumas pessoas não sabem lidar com o poder de um gato pacífico. A atualização. Faz cerca de 1 ano que contei sobre a vizinha que chamou o 911 por causa do meu gato. Não pensei que tanta gente fosse se identificar. Agradeço a todos que compartilharam histórias, especialmente sobre vizinhos difíceis. Ler os comentários ajudou mais do que imaginam. Dito isso, tenho algumas atualizações bem importantes sobre a Karen. Para começar, ela parou de reclamar no grupo do Facebook do bairro. Só isso já foi surpreendente, mas então ela realmente começou a fazer algo meio útil. Ela passou a postar fotos de gatos e cachorros que via no bairro, perguntando se tinham dono. No início, pensei que ela causaria confusão de novo, mas acabou reunindo alguns animais perdidos com seus donos assim. Achei isso muito legal, então comecei a me esforçar para cumprimentá-la. Quando a via do lado de fora, nada demais, só um aceno casual ou um bom dia. Para minha surpresa, ela começou a sorrir. Naquela época, algo estranho aconteceu. Um gato preto apareceu no quintal dela, ficando deitado na grama. Lembra o que o Mock faz na minha casa? Karen publicou no Facebook, perguntando se alguém sabia de quem ele era. Algumas pessoas responderam e disseram que também já tinham visto ele por aí, mas ninguém disse que era o dono dele, parecia que ele estava perdido. Ela tentou por cerca de 1 mês encontrar o dono dele e, eventualmente, decidiu adotá-lo. Ela o chamou de Meia-Noite. Ele fica mais dentro de casa, mas quando a Karen vai para o quintal agora, às vezes ela o leva junto. Ele e o Mock parecem se dar bem, na verdade. Eles sentam em lados opostos da cerca e curtem juntos, como 2 velhos na varanda. Outro dia, vi a Karen passeando com o Meia-Noite na coleira. Eu não me aguentei e brinquei. Só não deixa ele entrar no meu quintal, senão vou ter que chamar a polícia para você. Ela riu meio sem jeito e disse, desculpa por isso. Foi um momento pequeno, mas verdadeiro. Nós não somos melhores amigos nem nada, mas agora está tranquilo. Tudo isso só me lembrou disso. Mesmo pessoas que começam se sentindo como inimigos podem acabar se tornando algo próximo de amigos se estiverem dispostas a abrir um pouco o coração. Algumas pessoas só precisam de tempo. E talvez um gato, sabe, Karen? É engraçado como a vida funciona. Às vezes você realmente pode transformar inimigos em amigos, como o OP disse. Isso mesmo. De repente, a pessoa que costumava te deixar maluco agora está acenando para você da garagem com um gato na coleira. Uma pergunta para nossos ouvintes. Já teve um inimigo que virou amigo? Alguém que te surpreendeu quando menos esperava? Pessoas podem mudar, só precisam de um motivo. Conte pra gente nos comentários. Queremos ouvir sua história também. Eu sou o babaca por me recusar a cantar no casamento do meu irmão. Eu tenho 28 anos, sou homem. Meu irmão, que tem 33, vai se casar no outono e nós dois somos bem próximos, principalmente nos últimos anos. Isso é ainda mais frustrante, pois ele conhece meu passado. Recentemente, ele e a noiva me convidaram para jantar e parecia que queriam me agradar para pedir algo. E como eu já esperava, depois da sobremesa, ele se inclinou e disse, então, a gente conversou e adoraríamos se você cantasse a música da nossa primeira dança, só uma música. Sei que você não canta mais, mas achei vídeos antigos seus e ela adora sua voz. Poderia ser nosso presente de casamento. Só para contextualizar, eu costumava cantar sempre. Formei uma banda no ensino médio com meu melhor amigo, Mason. Não éramos famosos, mas tínhamos um pequeno público no YouTube e tocávamos em alguns lugares às vezes. Foi divertido. Depois, quando a gente tinha 17 anos, o Mason faleceu. Depois disso, eu nunca mais cantei, nem no chuveiro, nem no karaokê, nem mesmo na igreja. Cantar sem o Mason simplesmente parecia errado. Não era sobre o ato de cantar em si, era sobre cantar com ele. Quando ele se foi, a alegria também se foi. Meu irmão sabe disso, ele sabe há anos, mas eu não tinha certeza se a noiva dele sabia, então tentei recusar de forma delicada. Eu disse, desculpa, vou ter que recusar, sabe? Eu não canto mais. Ele não gostou, começou a insistir, dizendo coisas como, vamos lá, é só uma música, não é pedir demais, é para o meu casamento. Eu me mantive firme e fui embora logo depois. Desde então, minha mãe não para de ligar. Ela sabe por que parei de cantar, mas mesmo assim quis me fazer sentir culpado, segundo ela. Frases como, é o casamento do seu irmão, procure um terapeuta por isso, todos amam sua voz e faz 10 anos que ninguém a ouve. Depois mudaram de tática. Pense nisso como uma homenagem a Mason.
Eu já fiz muita terapia. Já estou em paz com minha decisão de parar de cantar. Então, será que eu sou mesmo o idiota por recusar? Porque eles estão me fazendo sentir que sou. Editando para esclarecer, eu só me apresentava com Jason. A alegria não vinha de cantar em si, mas de me apresentar com o meu melhor amigo. Eu não sei se minha futura cunhada está ciente de toda a situação ou não. Gostaria de pensar que não, mas prefiro não mexer nesse vespeiro até que seja necessário. Sim, eu já fiz terapia. Cantar era algo que eu fazia com Mason antes mesmo de termos uma banda de verdade. Parece algo do meu passado. Como eu disse na minha edição, minha alegria não vinha do ato de cantar em si, mas de me apresentar com ele. As pessoas continuam perguntando, é isso que Mason teria querido? Eu não sei, ele não está mais aqui para perguntar. E para quem disse, já fazem 10 anos então talvez eu não seja mais bom o bastante para cantar em um casamento. Obrigado, isso realmente me fez rir, é um bom argumento. Provavelmente eu soaria como um burro levando um chute na garganta, e não, eu não posto muito. Essa é só uma conta descartável que eu mal uso, não sou o idiota. Sua mãe e seu irmão deveriam procurar um terapeuta. Você já fez o trabalho difícil de lidar com o seu luto e deixou claro que cantar simplesmente não é algo que você gosta mais de fazer. Isso é válido. Eles tentam te fazer sentir culpa para parecer que você é uma jukebox da família. Isso é egoísmo. É incrível como planejar um casamento transforma pessoas comuns em monstros que acham que tudo deve girar em torno do seu dia especial. É sua voz e sua escolha. Seu irmão sabe por que você não canta mais. Sua mãe sabe. E aposto que a noiva dele também sabe parte disso. Eles ignoram porque não lhes convém. Casamento é importante, mas não apaga seu drama, nem obriga você a se apresentar sob comando. Dizer que isso homenageia Mason é manipulador e, sinceramente, cruel. Se eles querem música tão desesperadamente, existem profissionais que fazem isso para viver, não o idiota. Atualização. Minha futura cunhada me procurou porque sua máquina de lavar quebrou e pediu para lavar roupa aqui em casa. Como moro perto e tenho máquina de lavar, não me animei, mas concordei. Ficamos em silêncio enquanto a máquina funcionava e achei que ela fosse me pressionar a cantar. Em vez disso, ela admitiu que não tinha certeza se meu irmão tinha contado toda a história para ela. Ela disse, ele contou que você cantava sempre e fez parte de uma banda, mas parou quando ela acabou. Isso é tecnicamente verdade, mas omite a parte mais importante. Descobri também que ele repetia a mesma história para os amigos. Ele fingia tentar me convencer a cantar de novo, mas nunca pediu antes do casamento. Então, contei a ela a verdadeira história, resumidamente. Eu disse que Mason e eu costumávamos cantar juntos, depois ele faleceu e eu parei, só isso. Ela ficou em silêncio. O rosto dela passou por umas 12 emoções diferentes e acho que ela ficou com raiva antes de ir embora. Ela disse que diria ao meu irmão para buscar outra pessoa para cantar. Achei que a próxima conversa deles não seria agradável. Por enquanto, tudo está tranquilo. Torcendo para que continue assim. Vai, futura cunhada. Sinceramente, ela parece ser a única sensata nessa confusão toda. Ela não te pressionou, te ouviu e respeitou seu limite imediatamente. É isso que a família deveria fazer. Sinto muito pela sua perda e que seu irmão e sua mãe foram tão indiferentes. Pelo menos agora você tem alguém que entende. Você agiu certo ao contar a verdade para ela, que não sabia, e ao saber, respeitou. Isso é significativo. Sobre sua mãe e irmão, estabeleça limites firmes. Se continuarem te importunando, bloqueie-os temporariamente para proteger sua paz. Se outro familiar te procurar, envie a mesma resposta resumida dada à sua cunhada e encerre a conversa. Você não deve nada além disso a ninguém. Atualização 2. Eu não esperava voltar aqui, mas muita coisa aconteceu. Primeiro, o casamento ainda vai acontecer. Nunca houve dúvida sobre isso. Alguns pensaram que minha recusa cancelaria o casamento, mas não sou tão importante. Após minha futura cunhada falar com meu irmão, recebi uma mensagem dela. Não se preocupe com o casamento. Vamos encontrar outra pessoa. Só isso. Minha mãe, porém, não deixou pra lá. Ela continuou ligando até eu atender. Quando atendi, ela estava furiosa. Ela gritou. Você interferiu no relacionamento do seu irmão e sabe o quanto ele está chateado. É hora de deixar as mágoas e fazer as pazes. Não fiquei muito tempo no telefone, só para contextualizar. Minha mãe não favorece meu irmão, mas o relacionamento deles sempre foi conturbado. Às vezes, ele rompeu totalmente o contato com ela, então agora ela exagera por medo de perdê-lo novamente. Isso pode explicar sua insistência. Percebi que precisava conversar francamente com meu irmão e agendei uma sessão extra de terapia para me preparar.
Ao ligar para ele, perguntei se, mesmo sabendo que nunca vou cantar, ele ainda queria que eu fosse. Ele ficou um tempo em silêncio, disse que sim, mas admiti que não confiava mais nele. Fiquei com receio de que ele causasse algo constrangedor na recepção, então avisei que iria apenas à cerimônia, não à recepção. Ele ficou furioso comigo, mas depois disse tudo bem, mas eu precisava dar uma desculpa convincente para ele sobre minha saída, para evitar perguntas. Ele também disse que eu não poderia mais ser padrinho, já que isso deixaria uma cadeira vazia na mesa principal. Desligamos e não nos falamos desde então. Temos outros 2 irmãos. O mais velho, de 35 anos, também ficou chateado por perder o posto de padrinho, mas não pediu detalhes. O mais novo, que tem 26 anos, me ligou, ouviu toda a história e decidiu que também iria pular a recepção comigo. Ele até começou a pensar em desculpas para nós 2. Sinceramente, acho que ele só queria um motivo para evitar tudo isso, já que odeia reuniões de família. Neste ponto, só quero que o casamento termine logo. Isso ficou ridículo. É bom ter ao menos um irmão sensato ao seu lado. Um passo de cada vez é o que você pode fazer. Reduzir ou cortar contato pode ser o jeito mais saudável de seguir em frente. Seu irmão e sua mãe não respeitam seus limites, e isso não mudará só porque o casamento terminou. Crie uma nova família de coração. Pessoas que te respeitam, se importam com seu bem-estar e não usam seu luto como arma. Terapia não é um botão de desfazer. Você está certo. Quem diz o que Mason teria querido está sendo manipulador. Quando a poeira baixar, você vai encontrar paz. Cortei um lado tóxico da família anos atrás e foi difícil no início. A culpa bate forte, mas a liberdade é incrível. Todo dia que você acorda sem o drama deles na sua vida, é um lembrete de que você fez a escolha certa. O primeiro passo, aceitar que você nunca foi realmente valorizado por eles do jeito que merecia, é duro, mas depois que você aceita isso, essa dor vai embora. Viver bem é realmente a melhor vingança. Atualização final. Sim, o casamento aconteceu. Não, eu não cantei. Os últimos meses foram basicamente minha mãe tentando me fazer sentir culpado. Primeiro, foi você. Poderia homenagear Mason? Depois você não processou seu luto. E por fim, você é patético por viver como vítima. Parei de atender as ligações dela. Meu irmão mais velho ficou de fora, o que foi o melhor. O mais novo cumpriu a promessa e faltou à recepção comigo, usando o trabalho como desculpa. Eu disse que tinha uma consulta médica cedo, ninguém questionou. Quanto ao meu irmão, pelo que ouvi depois, ele não falou muito. Ele até se convenceu de que tudo era uma surpresa elaborada e que eu ia cantar secretamente no final das contas. Aparentemente, ele ficou meio cabisbaixo no começo, mas se divertiu no final. A esposa dele estava ótima, e pelo que eu vi, o foco era no casal, não em mim, então é assim que está. Meu relacionamento com meu irmão está distante, e não sei se voltará a ser como antes. Penso em me mudar para perto do meu irmão mais novo, que tem sido meu apoio. Durante tudo isso, ainda estou fazendo terapia. Mason não é mais mencionado com tanta frequência, não sinto menos falta dele, mas construí uma vida em que o luto não é mais o centro de tudo. Parabéns por sair dessa confusão. Agora você pode escolher uma nova família. Pessoas que compartilham seus valores, te elevam e trazem alegria. Parentes de sangue nem sempre são família no sentido mais verdadeiro. Às vezes, família são os amigos que você faz, as pessoas em quem você pode confiar quando as coisas dão errado, ou até mesmo os colegas de trabalho ou vizinhos que te tratam com gentileza. Espero que sua próxima atualização não seja sobre esse drama, mas sim sobre como você está feliz e em paz, bem longe de pessoas que tentaram usar seu luto contra você. Acho que o irmão do OP achou que o luto era como em filmes da Disney. Né? É só cantar uma música e pronto, tudo está curado. Odeio ter que dizer isso pra ele, mas a vida não é um especial da Hallmark. Né? É mais como um vídeo de erros. Minha mãe dizia que eu era igual ao meu pai, e ela estava certa, mas não do jeito que ela queria dizer. Eu, 30 anos mulher, nunca me dei bem com minha mãe. Desde que me lembro, o insulto favorito dela era: "Você é igualzinha ao seu pai." Ela dizia isso quando eu discordava, fazia muitas perguntas ou queria algo que ela não entendia. Era sua frase preferida. Nunca conheci meu pai de verdade. Ele morreu de ataque cardíaco precoce quando eu tinha 3 anos e minha mãe se casou novamente em menos de 1 ano. Eu nem sabia como meu pai era, além de uma foto antiga que minha avó mantinha escondida em uma gaveta. Minha mãe costumava me dizer que ele nunca lidava com a vida real, vivia em um mundo de fantasia e sempre deixava eu para limpar a bagunça. Quando eu era pequeno, eu acreditava nela. Como não acreditaria? Ela era tudo o que eu tinha enquanto crescia. Minha mãe era muito rigorosa. Eu não podia usar roupas estranhas, nada de desenhar, nada de programas de TV, nenhum passatempo inútil.
Ela queria que eu fizesse administração, queria que eu fosse refinado, prático, mas na verdade, mais controlado. Meu padrasto sempre teve medo dela, então ele sempre concordava com tudo o que ela dizia. Sempre que eu tentava algo diferente, como escolher uma optativa divertida ou cortar o cabelo, ela me olhava e dizia: Igualzinho ao seu pai, sempre fugindo do mundo real. Chegou ao ponto em que comecei a odiar as partes de mim que não se encaixavam no mundo dela. Reprimi as coisas que me faziam feliz, fiquei quieto e cauteloso. Tentei me tornar a versão de mim mesmo que ela pudesse tolerar, só para conseguir sobreviver debaixo do teto dela, mas algo mudou. Quando eu tinha 19 anos, fiz uma aula de desenho na faculdade só como optativa, e eu amei. Foi como respirar pela primeira vez. Comecei a desenhar o tempo todo, primeiro em segredo, depois em público. Comecei a ler livros que eu realmente gostava. Comecei a escrever em diário, pintar, rir mais. Eu ainda tinha medo do julgamento dela, mas continuei. Algo dentro de mim estava despertando. Num fim de semana, ajudando minha avó a limpar o sótão, encontrei uma caixa com o nome do meu pai. Um diário, anotações, esboços, pedaços de um homem que eu só conhecia através da amargura da minha mãe. E o que eu encontrei não era um perdedor egoísta, ele era um sonhador. Sim, ele escrevia poemas, desenhava personagens e registrava no diário o quanto me amava quando eu era bebê. Também relatava problemas com minha mãe e como ela era controladora. Como todos os sonhos dele eram ridicularizados até ele parar de compartilhá-los, como esperava que eu nunca me sentisse assim, uma das entradas do diário era até para mim. Ele terminou com: um dia, você vai estar crescido e escrevendo sua própria história. Espero que você nunca se sinta tão preso quanto eu me sinto agora. Eu te amo para sempre. Isso quebrou algo dentro de mim. Falei da caixa para minha avó e ela quis que eu ficasse com ela. Falei para ela que, ao me mudar, gostaria de levar a caixa comigo. Não contei nada do que achei para minha mãe. Eu disse para ela que não iria para a escola de negócios. Falei que estava mudando para artes. Me mudei, consegui meu próprio lugar e, eventualmente, cortei todo o contato com ela. Ela disse à família que eu era instável, desperdiçava minha vida e jogava fora tudo o que ela construiu. E claro, ela falou: Ela é igualzinha ao pai dela. Mas dessa vez, não doeu, parecia até um elogio. Hoje em dia, trabalho como instrutor de arte em uma escola terapêutica para crianças com desafios emocionais e de desenvolvimento. Alguns alunos não falam, outros enfrentam traumas profundos e alguns só querem um espaço para se expressar sem julgamento. Posso sentar com eles enquanto pintam, desenham ou brincam com as cores, e vejo como se iluminam ao criar algo que sentem ser deles. A realização que sinto com esse trabalho é indescritível, vale mais que qualquer salário ou título que teria se seguisse o caminho imposto pela minha mãe. Não escolhi a vida que ela queria, mas sim a que parece verdadeira, e isso é tudo. Seu pai parecia uma pessoa incrível, gentil, criativa e de grande coração. A mensagem que deixou mostra o amor que sentia por você. Acredito que, onde quer que ele esteja, está muito orgulhoso de você. Orgulhoso de como você se defendeu, quebrou o ciclo e transformou a dor em algo significativo. Você é a prova viva de que a esperança dele não foi em vão. Você se tornou exatamente o que ele sabia que você poderia ser, sabe, Karen? Adorei a sensação duradoura de realização que o OP descreveu, vinda não de dinheiro ou títulos, mas de saber que seu trabalho realmente ajuda pessoas. As coisas chamativas perdem a graça rápido, mas fazer alguém se sentir visto, mesmo que só por um momento, isso nunca fica entediante, porque a conexão humana nunca deixa de ser importante. Sou idiota por querer voltar já para buscar a aliança de casamento da minha esposa na casa da mãe dela? Ontem era para ser um sábado comum. Tenho 22 anos, homem. Minha esposa Ruby, de 21 anos, está grávida e foi visitar a mãe, como faz nos fins de semana. Trabalho fora nos fins de semana e fico em casa durante a semana, quando a Ruby costuma ficar com a família. Nosso bebê deve nascer na próxima semana. Ao chegar em casa naquela noite, ela ainda não tinha voltado. Pensei que estavam apenas passando mais tempo juntas. Por volta das 20 horas, ouvi um táxi parar do lado de fora. Ruby desceu do táxi, parecia cansada e subiu carregando sua bolsa. A primeira coisa que ela disse foi: "Esqueci minha aliança na casa da minha mãe." Ela disse que tirou a aliança porque suas mãos incharam devido ao calor e à gravidez, e a deixou na mesa da sala durante a conversa. No começo, não dei muita importância, só disse: "Tudo bem, vamos voltar de carro e pegar antes que fique tarde." Foi aí que a tensão começou.
Ruby hesitou e disse: "Tá tudo bem, a mamãe vai guardar direitinho, a gente pega amanhã." Eu não queria esperar, não estava bravo, só desconfortável. Eu disse pra ela que podia dirigir pra gente ou até ir sozinho, mas ela também não gostou dessa ideia. Ela continuava insistindo pra gente esperar até o dia seguinte. Quando ela chegou em casa no dia seguinte, eu já estava esperando no carro, pronto pra ir. Quando me viu, o rosto dela mudou completamente, parte frustração, parte cansaço. Ela disse que estava cansada, que eu exagerava e só queria descansar. Falei calmamente que entendia, mas não conseguia relaxar sabendo que o anel estava lá. Ela perguntou por que eu não podia confiar na mãe dela, então disse o que guardava. Não confio nela. Sabe por quê? A mãe dela e eu temos uma história complicada. Ela fez coisas que dificultaram para mim me sentir seguro perto dela, como perder o anel de noivado. Certa vez, durante uma discussão, ela pegou as coisas da Ruby, que só reapareceram meses depois. Disse coisas rudes sobre mim e chegou a ser fisicamente agressiva uma vez. Sempre fui educado com ela, mas ela nunca gostou de mim. Lembrei a Ruby que não se tratava das intenções da mãe dela, mas sim de padrões. Eu não estava acusando ninguém de roubo, só não queria correr outro risco. Ruby começou a chorar. Eu disse que não queria magoá-la nem controlá-la, apenas evitar que algo importante para nós sumisse de novo. No fim, ela concordou em ir. Quando chegamos, a mãe dela me olhou friamente ao abrir a porta. Ela pouco falou, só deu o anel para a Ruby e fez comentários passivos sobre confiança. Ignorei. Eu não ia discutir com alguém com o dobro da minha idade diante da minha esposa grávida. No carro, o silêncio era pesado. Ruby olhou pela janela o caminho todo até em casa. Eu percebi que ela estava chateada e entendi o motivo. Não era mais sobre o anel, era sobre eu não confiar em alguém que ela ainda ama. Ao chegarmos em casa, conversei com ela, pedi desculpas por não dar tempo para processar e reafirmei que tomamos a decisão certa. Prefiro ser cauteloso do que me arrepender. Naquela noite, fiquei acordado pensando em tudo, as lágrimas dela, o olhar da mãe e o peso da situação. Eu me senti mal, mas também tinha certeza de que fiz o que precisava ser feito. Talvez eu tenha agido rápido demais, talvez não. Só sei que quando algo parece urgente, eu ajo. Hoje cedo, acordei vendo Ruby sorrir para mim. Ela disse que me perdoava e compreendia meu pânico. Ela admitiu estar nervosa com o nascimento e queria evitar estresse. Agora estamos bem, mas sinto que poderia ter agido diferente. Então, sou idiota? Atualização rápida no dia seguinte às 23 horas. Nosso bebê chegou antes do previsto. Está saudável, forte e dorme ao lado da Ruby. Enquanto escrevo, ela pediu desculpas pela discussão e eu disse que não tinha o que perdoar. Estamos ambos cansados, mas felizes. A vida parece nova de novo e começamos a conversar sobre quais limites precisamos estabelecer daqui pra frente. Boa noite, pessoal. Vou fazer o meu melhor para ficar acordado. Obrigado pelos conselhos, inclusive pelos comentários mais duros. Li todos e vocês me deram base e confiança para me comunicar melhor com minha esposa. Sua esposa vai dar à luz na próxima semana. Você não considerou que ela poderia estar exausta ou ansiosa. Não é sobre o anel, mas pressioná-la quando ela precisava descansar. Sei que suas intenções foram boas, mas priorizou seu conforto em vez do dela. Isso não foi ser babaca. A questão do anel é pequena, mas pelo histórico da sua sogra, entendo sua cautela. O problema real é o relacionamento da sua esposa com a mãe. Se a mãe dela te desrespeitou e ela ainda a defende, isso deve ser tratado na terapia. Por que você teve que ir logo sem esperar? Sei que não confia na mãe dela, mas parece haver algo mais, como feridas antigas pesando sobre você. Você não gritou nem insultou ninguém, então não acho que seja o vilão, mas vocês dois precisam de espaço para se recuperar dessa dinâmica familiar. Atualização. Já se passaram 3 meses desde minha postagem original. Nosso filho tem 3 meses agora e está indo muito bem. Ele era um recém-nascido gordinho e está crescendo rápido. Ele chegou a 7,2 kg e 64 centímetros logo antes da consulta de 2 meses e tem uma risada que preenche todo o ambiente. Poderia parar aqui e já valeria a pena, mas provavelmente você quer a outra parte. Minha sogra, que fez minha esposa chorar no parto do nosso filho, continua agitada. A boa notícia é que a Ruby também está percebendo isso. Algumas semanas após o nascimento do nosso filho, a irmã mais nova da Ruby ligou pedindo dinheiro porque a mãe delas penhorou joias para pagar contas. Acabamos emprestando alguns milhares de dólares para ajudá-las a recuperar as coisas delas. Elas prometeram nos pagar em breve. Já faz 1 mês e nada. Não estou contando com isso. Desde então, a Ruby ficou mais protetora com o nosso espaço. Ela ainda ama a mãe dela, mas não é mais ingênua.
Passei a acompanhá-la nas visitas porque ela disse sentir mais confortável. Quando não vou, ela não fica muito. Segundo ela, a mãe se recusa a vir à nossa casa. Ela não se sente à vontade, mesmo eu oferecendo sair ou ficar em outro cômodo para dar privacidade. A verdade é que ela não gosta de estar em um lugar onde não pode controlar a situação. E ainda tem as coisas que ela fala. Quando está com raiva, ela fala coisas cruéis sobre mim, sobre Ruby, até sobre o nosso bebê, ela disse. Coisas como ele vai crescer igual ao pai dele, ou coisas ruins acontecem quando você afasta sua família. Ruby avisou que esse tipo de conversa não vai mais acontecer, principalmente perto do nosso filho. A mãe dela ignorou e disse, ele já está acostumado com isso. Eu sou assim desde que ele estava na sua barriga. Foi nesse dia que Ruby percebeu que a mãe dela não estava mais brincando. Depois disso, Ruby se afastou por um tempo. Não tivemos mais notícias dela. Numa tarde, ela surgiu de surpresa com uma caixa dos bichos de pelúcia antigos da Ruby e itens da escola, como se nada tivesse ocorrido. Sem um pedido de desculpas real, apenas uma encenação dizendo que sentia falta da netinha. Ruby a deixou entrar, mas ela não ficou muito. Depois, ela me disse, acho que finalmente enxerguei minha mãe como ela realmente é. Foi difícil para ela dizer isso. Ainda estamos fazendo terapia. Ruby tem avançado bem, aprendendo que amar não é aceitar ser machucada. Ela também decidiu que a mãe dela não cuidará do nosso filho, apesar da oferta. A mãe dela fez piada sobre bater para disciplinar, e isso já foi suficiente. Decidimos contratar alguém para ajudar. A mãe dela ainda tem visitas supervisionadas, mas avisamos que se houver mais gritos, elas acabam. Não acredito que ela vá mudar. Ela acha que terapia é para loucos e que não se conserta quem não admite. Por isso, mantemos a paz ficando afastados. Voltei a trabalhar em tempo integral e a Ruby logo retorna também. Estamos focados em construir um lar estável e amoroso para nosso filho, que merece isso. Ainda me lembro daquela noite com o anel. Parecia algo pequeno, mas foi quando percebemos o quanto o controle da mãe dela era profundo. O anel não era só símbolo do nosso casamento. Virou prova de que protegemos o que importa, mesmo com desconforto. Se alguém perguntar como terminou, estamos bem. Nosso filho está saudável, nossa casa está em paz, e o plano por enquanto é só bebê saudável, lar feliz e sogra no mínimo possível. Que bom que sua esposa percebeu a mãe dela. Você foi paciente quando muitos perderiam a cabeça. Continue firme nos seus limites. Você protege seu casamento e o futuro do seu filho. Sua mãe pede para você parar de fazer lives, mas acaba se envergonhando na sua transmissão. É isso que mostramos no próximo vídeo. Acabou de aparecer na tela. É só tocar. Karen e eu já esperamos por você.